Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Quarto, Rosana sorri para Mateu, afirmando que agora é verdadeiramente sua mulher. Mateu confirma e Rosana, emocionada, promete que será para sempre, para toda a vida dela, e declara que fará tudo o que Mateu quiser, pedindo apenas que ele a ame de verdade. Mateu, pensativo, faz uma pergunta: quantos dias tem um mês? Rosana responde, e em seguida ele questiona quantos anos tem um século. Rosana responde novamente, e então Mateu pede para ela começar a contar. Mas Rosana fica em choque ao compreender o verdadeiro sentido do que ele quis dizer, percebendo a gravidade do compromisso. Pela manhã, Leonora dá um bom dia a Maria e logo em seguida questiona o motivo de Maria estar ali tão cedo arrumando a casa. Maria explica que não conseguiu dormir à noite e precisava ocupar a mente fazendo alguma coisa. Leonora então diz que a partir daquele momento ela mesma cuidará de tudo. Maria aproveita para perguntar onde Rosana havia dormido com o marido e Leonora responde que foi na casa dela mesma, completando que Deus certamente ajudará para que Mateu e Rosana sejam muito felizes juntos. Todos ajudam a limpar os restos da festa, e Mafalda, curiosa, questiona se haverá lençol na janela como prova, mas Nena responde que Rosana já se casou como mulher feita. Rosana acorda ao lado de Mateu e, em seguida, escuta os comentários do pessoal do lado de fora, falando justamente sobre o lençol. Ao ver a mancha no tecido, Rosana se assusta e começa a se auto-questionar sobre o que deveria fazer. Tentando resolver a situação, Rosana molha um pano, mas quando retorna ao quarto, Mateus a questiona para que serviria aquilo. Rosana, nervosa, pede para que ele a deixe limpar, mas Mateu afirma que aquela mancha é a verdadeira prova da verdade e que não há o que esconder. Desesperada, Rosana pergunta o que Mateu pretende fazer com aquilo, e ele responde que primeiro mostrará para o seu povo e depois para o pai dela. Batista, intrigado com a movimentação, pergunta o motivo de tanta agitação, e Bartolo explica que aquilo é apenas um costume da gente deles, acrescentando que, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, o lençol manchado não é motivo de orgulho para a noiva. Mateu então pede para Rosana se vestir. Mesmo contrariada, Rosana acaba se vestindo e Mateu a conduz até fora do quarto. No caminho, Rosana suplica para que ele não faça aquilo, mas Mateu permanece firme em sua decisão. Enquanto isso, na casa de Gumercindo, Angélica comenta sobre ter sentido falta da irmã no quarto, mas Leonora tenta acalmá-la, dizendo que, com o tempo, ela se acostumará com a ausência. Logo em seguida, Mateu chega na casa de Gumercindo, afirmando em voz alta que trouxe a prova da palavra dele, e em seguida joga o lençol manchado sobre a mesa. Gumercindo fica em total silêncio, em estado de choque, sem saber como reagir de imediato. E Angélica, confusa, pergunta o que aquilo significava. Mateu então declara que Rosana era pura e reforça sua palavra diante de todos. Gumercindo, ainda sem acreditar totalmente na situação, pede explicações para Rosana, deixando o clima mais tenso dentro de casa. Mateu garante a Gumercindo que Rosana mentiu, ressaltando que só se casou com ela para provar isso. Gumercindo pergunta o que Mateu quer que ele faça, mas Mateu responde firme que Rosana agora é sua mulher, e sendo assim, ela viverá como ele quiser. Rosana, abalada, confessa a Angélica que inventou tudo e admite que só se tornou mulher de verdade na noite anterior. Maria, por sua vez, pede que Rosana preste atenção e deixa claro que não quer nunca mais ouvir queixa alguma contra o marido, que ela própria arranjou, pedindo ainda que Rosana esqueça que ela é sua mãe. Angélica chora desesperada, alegando que não quer mais se casar. Gumercindo pede calma e sugere que ele e Mateu conversem em paz, reconhecendo que entende a revolta do rapaz, mas também revelando que está profundamente envergonhado pelo que aconteceu. Ele confessa sentir-se mal pela tamanha vergonha que a filha lhe trouxe e declara que, como pai, deseja encontrar uma forma de se entender com Mateu, destacando que o que Rosana fez foi algo lamentável. Gumercindo recorda que Mateu nunca negou o beijo, e isso foi o suficiente para ele acreditar na palavra da filha. Com pesar, Gumercindo afirma que Rosana está apaixonada por Mateu e então pede para que eles conversem como sogro e genro, solicitando ainda a presença da própria Rosana. Chamando-a, ele pede que ela se sente ao lado do marido e declara que está se acertando com Mateu, deixando claro que deseja que os dois vivam em paz. Gumercindo anuncia que eles irão para a Europa, mas Mateu recusa de imediato, alegando não querer ir. Surpreso, Gumercindo questiona o motivo, e Mateu explica que tem um contrato, mas Gumercindo rebate dizendo que agora ele é seu genro e marido de Rosana, portanto as coisas são diferentes. Mateu, firme, afirma que só voltaria para a Itália se fosse muito rico, e Gumercindo, após ouvir isso, concorda. Em seguida, Gumercindo pede para Mateu viver na casa deles e comandar os italianos. Mateu questiona sobre Antenor, mas Gumercindo deixa claro que ele receberá ordens de Mateu. Por fim, olhando fixamente, Gumercindo pergunta o que Mateu
Mateu tem a dizer diante de tudo aquilo, mas Mateu permanece em silêncio. Augusto afirma a Inês que ela pode ficar sossegada, pois garante que a filha terá tudo do bom e do melhor ao seu lado em São Paulo. Inês ressalta que Paola não estará casada, mas Anacleto rebate dizendo que a filha já cometeu a imprudência e que agora não há outro caminho, uma vez que ela deseja viver com Augusto. Inês insiste que não é a mesma coisa que estar casada, porém Paola afirma que está pronta, declara estar feliz e sua mãe, emocionada, apenas diz que está vendo, pedindo para que a filha vá com Deus. Em seguida, Anacleto olha para Paola, pede que ela também vá com Deus e roga para que seja abençoada. Enquanto isso, Gumercindo anuncia que, dali em diante, Leonora deve colocar mais um prato e talher à mesa, pois Mateu agora faz parte da família. Rosana afirma que não irão para a Europa, e ao ser questionada por Angélica sobre a lua de mel, ela nega, dizendo que não haverá. Maia quer saber o motivo. Rosana encara Mateu e Gumercindo responde que é porque Mateu não quer. Mateu então pede permissão para conversar com seu povo na colônia, e Gumercindo autoriza. Conversando com Leonora, Gumercindo comenta que Mateu passará a dar as ordens nas colônias, e quando ela pergunta se isso é verdade, ele admite que, no fundo, até gosta do italiano. Enquanto isso, Paola beija Augusto, dizendo que, se não fosse pela sua mãe, estaria feliz como nunca, e Augusto garante que na casa dele ela terá tudo o que imaginar. Paola repete várias vezes que o ama. Rosana, por sua vez, comenta que, graças a Deus, Mateu parece ter se acalmado, e Angélica atribui isso ao pai delas. Rosana declara que está casada com um homem que ama, enquanto Angélica confessa que está com medo de se casar. Rosana questiona o motivo, e Angélica responde que é por causa do lençol que viu, afirmando que não deseja passar por aquilo. Rosana pergunta se a irmã vai desmanchar o compromisso com Augusto, mas Angélica revela que deseja ir para o convento. Gumercindo acredita que, no fim, tudo dará certo, pois Mateu pode até se tornar uma boa ajuda para ele. Maria, entretanto, demonstra preocupação com a vida que Rosana levará ao lado de Mateu, mas Gumercindo garante que agora deve se concentrar no casamento de Angélica. Maria responde que já está preparada com isso. Gumercindo comenta que precisam vestir decentemente o genro italiano, e Maria concorda. Ele então pede que Rosana vá à cidade com Mateu para comprar o que for necessário. Mateu ressalta que acertou com o sogro que, de agora em diante, ele dará as ordens. Bartolo questiona se isso é verdade e Mateu confirma. Antenor rebate dizendo que o patrão não falou nada sobre isso, mas Mateu garante que está dizendo, e se ele não acreditar, deve perguntar a Gumercindo. Bartolo reforça que Mateu é genro de Gumercindo, e Mateu completa, afirmando ser um genro muito competente. Antenor provoca dizendo que Mateu fez um bom negócio ao se deitar com a filha do patrão, mas Mateu reage com firmeza, avisando que se ele repetir aquilo, o colocará para fora da fazenda imediatamente. Mateu encara Antenor com raiva, e este responde que vai tirar a história a limpo com o patrão. Bartolo, tentando mudar o rumo da conversa, lembra que já que Mateu dará as ordens, quer saber sobre as terras que Gumercindo havia prometido, para que eles pudessem plantar a roça. Mateu responde que resolverá isso. Enquanto isso, Francisco demonstra satisfação em receber Altino de volta, e ele diz que se sentiu no dever de prestar uma satisfação após assumir a fazenda. Altino garante que conseguiu que os negros de Francisco permanecessem lá até a chegada dos italianos que providenciou. Marco Antônio pergunta sobre Augusto, alegando que foram colegas de faculdade, e Altino confirma que sim, pois Augusto mesmo havia comentado. Francisco acrescenta que o filho de Altino já é bacharel. Altino, orgulhoso, comenta que Augusto se casará em breve e que, evidentemente, enviará um convite para a cerimônia. Marco Antônio garante que terá o maior prazer de comparecer e, curioso, pergunta com quem Augusto vai se casar. Altino então revela que será com Angélica, filha de Gumercindo. Juliana observa atenta enquanto Altino ressalta que possui mais cafezais para deixar como herança aos filhos e netos do que o pai da noiva. Francisco, curioso, pergunta com quem a outra filha de Gumercindo irá se casar, e Altino revela que a filha mais velha precisou ser entregue em casamento a um italiano da colônia. A revelação deixa Juliana em choque, e o clima no ambiente fica pesado, mas Marco Antônio, percebendo a situação, muda de assunto de forma apressada. Juliana, determinada, insiste e pergunta o nome do italiano que se casou com a filha do fazendeiro. Altino responde que se trata de Mateu e Marco Antônio rapidamente explica a Juliana que não é a mesma pessoa que ela imagina. Logo em seguida, Juliana é levada para dentro, mas sua expressão demonstra inquietação. Altino, intrigado, questiona por que Juliana quis saber o nome do italiano, e Francisco disfarça alegando que o irmão dela nunca mais deu notícias. Altino então menciona o sobrenome de Mateu, mas Francisco garante que não se trata do irmão de Juliana.
Contudo, tomada por coragem e com firmeza no olhar, Juliana enfrenta Marco Antônio, acusando-o de ter mentido para ela. Ele nega, mas Juliana insiste dizendo que seu coração sente que aquele Mateu é o mesmo. Marco Antônio retruca que, se for realmente ele, já está casado com a filha de um fazendeiro. Juliana, decidida, afirma que irá atrás de Mateu e ninguém será capaz de impedir. Enquanto isso, Gomercindo assegura que não está mandando Antenor embora, mas deixa claro que, dali em diante, Mateu será o responsável por dar as ordens. Antenor questiona qual será então a sua função, e Gomercindo responde que continuará servindo a ele. Rosana surge afirmando estar pronta, e Gomercindo ordena que Antenor leve Mateu e Rosana até a cidade. Mateu comenta que não precisa comprar roupas, mas Gomercindo insiste, dizendo que o genro dele deve andar sempre bem vestido. Gomercindo entrega dinheiro a Mateu, que acaba aceitando, e Rosana, com um sorriso, garante que a quantia será mais que suficiente para comprar o necessário. Gomercindo pede para Mateu se arrumar para ir da cidade, e Rosana sugere que ele vista o terno do casamento. Enquanto isso, Augusto beija Paola com paixão. Janete, curiosa, pergunta a Francesco se Altino já foi embora, e ele responde que sim, acrescentando que Juliana descobriu que Mateu não foi para a Argentina, como havia feito ela acreditar. Surpresa, Janete pede mais explicações, e Francesco conta que há um italiano trabalhando na fazenda do pai da noiva do filho de Altino. Nesse momento, Juliana aparece e declara com firmeza que precisa ir atrás de Mateu. Francesco concorda, afirmando que é justo ela procurá-lo, mas lembra que pode não ser o mesmo homem. Ela ressalta, no entanto, que se realmente for Mateu e ele já estiver casado, certamente irá querer o filho que Juliana está esperando, deixando-a atônita. Enquanto isso, Paola elogia a casa de Augusto, perguntando se já podem entrar. Ele responde que sim, pois agora aquele é o lar dos dois. Eles trocam beijos apaixonados, e Paola entra encantada, notando cada detalhe. Augusto diz que só faltam algumas flores, e eles voltam a se beijar. Emocionada e com profunda gratidão, Paola afirma que mal consegue acreditar que tudo aquilo é realidade, e Augusto garante que sim. Ao ver até mesmo a cama já preparada, Paola, tomada pela felicidade, se deita e confessa que poderia partir naquele momento de tanto amor. Augusto se aproxima e os dois se entregam um ao outro. Enquanto isso, Leonora pergunta a Angélica quando o noivo dela voltará para vê-la, mas Angélica responde que não deseja mais se casar, confessando que tem medo. Leonora insiste em saber o motivo, e Angélica menciona o lençol da irmã com a mancha, dizendo que não quer passar por isso. Leonora ri, mas Angélica demonstra verdadeiro receio. Já Paola, entregue à paixão, ressalta para Augusto como é bom viver o amor sem medo, enquanto ele relembra os tempos em que se encontravam às escondidas pelos cantos da fazenda. Augusto questiona se Paola não acha melhor eles se levantarem para comer algo, porém Paola responde que depois fará algo para os dois comerem, mas Augusto ressalta que ainda não há nada em casa, ao que Paola tranquiliza, dizendo que depois eles resolvem isso. Enquanto isso, Maria comenta que pensava que Rosana e Mateu iriam dormir na cidade, mas Rosana explica que demoraram nas compras. Mateu, cansado, diz que vai se deitar porque precisa acordar cedo no dia seguinte. Maria aproveita o momento e, a sós com Rosana, pergunta se Mateu ainda está revoltado, mas Rosana garante que isso vai passar e, em seguida, também diz que vai se deitar, pedindo a bênção de Maria. Mariana, por sua vez, conversa com Juliana e afirma não compreender o motivo de ela querer ir atrás de Mateu, já que, segundo Francisco, ele estaria casado, mas Juliana diz que precisa ter certeza por si mesma. Mariana ainda comenta sobre a possibilidade de Mateu querer ficar com o filho que Juliana está esperando, e desta vez Juliana garante que, se for mesmo o Mateu dela, ele ficará ao lado dela. Rosana tenta acordar Mateu e se queixa de que ele não a procura mais desde a noite da colônia, mas Mateu pede apenas que ela se cale e durma. De volta à casa, Augusto se levanta da cama e diz que vai sair para procurar alguma padaria por perto, alegando estar com fome, mas Paola pede que ele não a deixe sozinha. Augusto promete voltar em 2 minutos, mas Paola insiste que tem medo, e assim ele desiste da ideia e volta a deitar-se com ela. Tizio entrega uma xícara de leite para Antenor, que agradece. Tizio então pergunta como será agora com o italiano dando ordens na fazenda, mas Antenor admite que não sabe e diz que não esperava tamanha ingratidão de Gomercindo. Logo depois, Gomercindo dá um bom dia a Leonora e pergunta por Mateu, ao que ela responde que ele já havia saído fazia tempo, ressaltando que ele é muito trabalhador. Angélica chega e pede a bênção do pai, mas logo em seguida revela que não deseja mais se casar. Surpreso, Gomercindo questiona a filha, e Angélica explica que não quer mais saber de casamento com Augusto nem com homem nenhum, retirando-se logo depois.
Revoltado, Gomercindo afirma que nem em tom de brincadeira aceitará que Angélica o faça passar uma tamanha vergonha. Enquanto isso, Augusto se acomoda à mesa e Paola lhe pergunta se ele vai sair e demorar muito para voltar. Augusto responde que pretende ver outra casa para Angélica, mas Paola pede para acompanhá-lo, desejando ajudar a escolher a casa e as mobílias para deixá-la bem arrumada. Augusto, porém, diz que não pode ficar andando pela cidade com ela, mas Paola rebate dizendo que o dia tem 24 horas e garante que saberá aproveitar o tempo, saindo em seguida. Marco Antônio pede para Juliana escutar o que o pai dele está falando, e ela responde que está ouvindo, reafirmando isso 2 vezes. Francesco pede calma a Juliana e a avisa de que todos eles estarão presentes no casamento do filho de Augusto. Marco Antônio comenta que Mateu também estará presente, e por isso Francesco explica que será o momento de Juliana descobrir se é mesmo Mateu que ela pensa, ou se é outro, lembrando que há muitos com esse nome. Francesco pede que Juliana pense bem antes de agir, e ela diz que vai esperar. Mariana comenta que é triste ver o medo de Marco Antônio de que o tal italiano seja realmente o amor da vida de Juliana. Luiz acrescenta que, se for Mateu, ele já estará casado. Janete, por sua vez, alega que Mateu não largaria a filha de um fazendeiro rico para ficar com uma italiana sem posses. Mas logo ela mesma ressalta que existe algo chamado amor, embora questione, dizendo que, na prática, os interesses sempre acabam falando mais alto. Maria entra na conversa e lembra que Gomercindo não vai permitir que Angélica desmanche o noivado, mas Angélica rebate dizendo que não quer mais ficar noiva, porque já não se sente entusiasmada. Maria insiste em saber o motivo, mas Angélica afirma que não deseja revelar. Rosana comenta com Leonora, de forma indireta, que Gomercindo jamais aceitará que Angélica termine o noivado. Leonora responde que a mãe de Angélica precisa ter uma conversa séria com ela, e Rosana questiona a observação. Maria diz que Angélica não é mais uma menina, e Rosana retruca ensinando que Leonora acha que ela, Maria, não está sabendo lidar com a situação. Irritada, Maria então pede que Leonora mesma vá conversar com Angélica, e Leonora aceita, caso Maria permita, o que ela acaba fazendo. Em seguida, Augusto pede a Paola que vá fazer as compras com Juvenal, mas Paola responde que não conhece ninguém na cidade. Augusto garante que ele conhece e que não há problema. Paola pergunta o que deve comprar, e Augusto responde que tudo o que for necessário para cozinhar. Logo depois, Paola e Augusto se beijam, e Augusto pede que ela não olhe para ninguém. Paola relembra para si mesma que o dia tem 24 horas e que, portanto, terá tempo para aproveitar cada instante de acordo com o que deseja. Enquanto isso, Angélica ouve batidas em sua porta. É Leonora pedindo para entrar e, diante da permissão, Leonora adentra o quarto. Angélica já se adianta dizendo que não quer conversar sobre amor nem sobre nenhum outro assunto parecido, chegando até a questionar quem foi que mandou Leonora até ali. Mas Leonora, com tranquilidade, afirma que se Angélica não quiser escutar, ela pode ir embora. Mesmo assim, Leonora se acomoda em uma cadeira e dá início a uma conversa íntima entre mulheres. Angélica confessa sentir vergonha, mas Leonora, em tom paciente, pergunta se Angélica deseja saber como se faz um filho e como é belo o processo de ser mulher. Angélica, ainda insegura, questiona se dói, mas Leonora garante que o amor é a coisa mais bonita da vida, ressaltando que irá explicar tudo com calma para que a moça compreenda melhor. Enquanto isso, Maria demonstra curiosidade e até certa desconfiança, comentando que não sabe o que Leonora pode ter para conversar tanto com Angélica. Rosana, por sua vez, solta uma observação mais dura ao dizer que, no fundo, Angélica nunca vai gostar de homem nenhum nessa vida. Mas Maria responde de maneira firme, ressaltando que depois do casamento, Angélica aprenderá a gostar, ao que Rosana retruca, dizendo que, na verdade, apenas se aprende a suportar. Leonora, em seguida, conclui a conversa com Angélica, pedindo que ela nunca esqueça de tudo aquilo que foi dito, finalizando a orientação com ares de cumplicidade. Quando Maria questiona, Leonora diz que o diálogo já terminou e que não há mais nada a acrescentar. Logo após, Angélica surpreende Maria ao afirmar que não deseja mais desmanchar o noivado e expressa a vontade de ver o noivo novamente, mostrando-se mais resolvida. Paola então surge usando um vestido e comenta que o macarrão é para a janta, mas Augusto, demonstrando fome, diz que está faminto e pede que seja servido já no almoço, momento em que os dois acabam se beijando com carinho. Em outro cenário, Juliana demonstra inquietação e pede a ajuda de Damião, questionando-o sobre a fazenda de que Francisco havia vendido. Ela diz que precisa ir até lá, mas ressalta que ninguém pode saber da sua intenção. Damião, no entanto, responde que não pode fazer isso sem a ordem de Francisco, e Juliana, compreendendo, reconhece que ele tem razão. Ainda assim, Juliana argumenta que não pretende esperar por casamento algum e insiste para que Damião a ensine a chegar até lá.
mas ele explica que Mateus não mora mais naquela fazenda. Mesmo com a negativa, Juliana afirma convicta que encontrará a fazenda sozinha. Damião mantém sua recusa, alegando que não é justo ela ir embora depois de tudo que fizeram por ela. Mas Juliana, em sua solidão e determinação, é força para si mesma que não abrirá mão e que vai atrás de Mateus custe o que custar, mostrando sua teimosia e paixão. Juliana arruma sua mala com a firme intenção de ir atrás de Mateus, e logo depois desce as escadas de forma discreta.